e observar. Em Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordena. Alegria
Amém. Vou ler o texto. Diz assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu o monte, assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com eles, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram-os, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobrejaram aos que haviam comido. Aqui eu não vou falar sobre a multiplicação dos pães, eu vou falar sobre 2 aprendizados que a gente pode tirar dessa passagem. Pelo menos eu tirei, né? Um aprendizado vem da escola de Filipe. E Jesus falou com Filipe, aliás, falou com todos os discípulos, né? E 2 deles se manifestaram, com 2 aprendizados diferentes. Vamos tentar, no final, qual dos aprendizados a gente quer ficar, tá? Porque eles são bem diferentes um do outro. O Filipe, Jesus faz uma pergunta para o Filipe. Ele não pediu opinião. Ele falou, deu uma ordem. Ele falou, esse dá o seu jeito aí, quanto que a gente precisa de pão? Para alimentar esse povo aí. Aí eu penso que Filipe falou assim, né? Olhou bem, homens que ele mandou sentar, tinha 5.000. Tinham suas mulheres, as crianças, mais ou menos aí dá o quê? Umas 20.000 pessoas? Uns 20.000. Umas 20.000 pessoas, certo? Aí ele avaliou isso, 20.000 pessoas, nós estamos no deserto, já estava ficando tarde, foi por isso que Jesus queria alimentar, né? Porque já estava tarde. Esse povo está com fome. Aí o que ele falou? Dinheiro não tinha. Padaria de perto? Provavelmente também não. Aí o que ele faz? Desespera, né? A resposta dele veio na lata. 200 dinheiro, denários, que cada versão tem uma. Nosso dinheiro, não sei, R$1.000? Daria para comprar pão para aquele povo todo? Um denário correspondia a um dia de trabalho de uma pessoa. R$200. Seria. Não daria para comprar pão para 20.000 pessoas, ou seja, 15, 20.000 pessoas, certo? Aí a resposta dele foi não dá. Mas aparece um outro discípulo com um outro aprendizado. Ele já veio pronto. E fora, tem 5 pães e 2 peixinhos aqui. Será? Né? Eu acho que ele tinha pego a visão de Jesus. Jesus estava, que a própria palavra fala que ele estava testando o Felipe. Né? O Felipe passou na prova? Passou no teste? Não. Acho que não, né? Mas o André já veio pronto, falando, olha aqui, eu tenho aqui. Ele sabia, eu tenho uma possibilidade. Ele sabia, conhecia Jesus, ele sabia que Jesus podia dar o jeito dele. Né? Então são aprendizados diferentes, são visões diferentes da mesma coisa. Né? Um desesperou. Como que nós vamos arrumar dinheiro para comprar pão, onde achar pão? O outro já veio com pão, é pouco, né? Mas a gente tem pão aqui, tem peixe. E aí, Jesus? O que nós vamos fazer? Confiou.
pegou a visão de Jesus quer fazer alguma coisa, né? Eu acho que isso eu perguntei, né, lá, qual visão, qual aprendizado você quer ficar? Do desespero, estou na frente de um problema, não vejo solução, eu só vejo o impossível. É impossível alimentar 200 pessoas, 20 mil pessoas por 200 denários. Não tem. Eu tenho 5 pães e 2 peixes. Como que eu vou alimentar esse povo? Né? Essa é a preocupação. Mas, vem um e fala: olha, eu tenho esses pães, como é que a gente faz? Vem aí, Jesus. Eu sei que você pode. Né? Então, a lição que eu vejo nesse trecho é essa. Né? Eu ficaria agora com a aprendizagem de André. Eu tenho um problema, Senhor. Aqui eu apresento. Não tenho condições, não tenho estas e essas situações, mas eu estou colocando na sua frente. E eu sei que o Senhor, eu confio que o Senhor vai fazer alguma coisa. Então, é pegar a visão de Jesus. A visão de Jesus é trazer o impossível. Né? A fé. Amém? Então, assim, o André está aqui, tem 5 pães e 2 peixes, vamos arregaçar a manga, vamos dividir isso. Né? E Jesus fez milagre e eles conseguiram tirar ali 12 cestos, tudo de sobras. Você só comeu, se não usou, né? E ainda sobrou 12 cestos. Né? 5 pães e 2 peixes se multiplicar do Senhor Jesus pode todas as coisas. Amém? Então Ele é a solução para tudo que nós precisamos. Então esse é o aprendizado que a gente tira. Além, claro, né, do poder de Jesus, de multiplicar, de resolver, né? O texto traz muitas lições. Hoje eu tirei essas 2 lições. Né? Amém? Glória a Deus. Vamos orar para a gente separar? Oremos. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo na tua presença, por esse tempo em comunhão com os irmãos, Pai querido. Nós podemos estudar a tua palavra, tirar lições para a nossa vida. Meu Deus, falar do teu amor, do teu cuidado para conosco, Senhor. Obrigado por tudo. Continua conosco, dando da tua graça, do teu amor. E que esse estudo, Senhor, possa ser abençoado e ser levado às nossas vidas. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. verdade, ele é filho de Nabolite, que
que era o filho de Nabucodonosor. Tudo bem? Tudo bem? Fiquei sabendo disso porque a Bíblia, se nós vamos ler hoje ali, a Bíblia nos fala que Nabucodonosor era filho, que Beltesazar era filho de Nabucodonosor, quando na verdade é um problema de tradução, e eu vou provar para vocês que existe esse problema de tradução, tá ok? Porque foi um achado histórico que foi feito só em 1924. Então a Bíblia que nós conhecemos e o concílio que já tinha aprovado a tradução da Bíblia, ele já tinha acontecido muito tempo antes. Mas isso é um fato que eles só colocam a partir de 1924. Ok? Tudo bem? E também aquela rainha. A rainha, na verdade, era a avó. Vamos lá? Daniel capítulo 5. Diz assim: Beltesazar, o rei, deu um grande banquete para 1000 de seus senhores, e na presença dos 1000 ele bebia vinho. Enquanto provava o vinho, Beltesazar ordenou que os utensílios de ouro e prata, removidos por seu pai Nabucodonosor, do templo de Jerusalém, fossem trazidos para que o rei, seus senhores, suas mulheres e concubinas bebessem nele. Então, os utensílios de ouro removidos do santuário da casa de Deus em Jerusalém foram trazidos, e o rei, os seus senhores, suas mulheres e concubinas beberam neles, beberam vinho e louvavam aos seus deuses, feitos de ouro e prata, bronze, ferro, madeira. Bom, primeiro, deixa eu fazer uma pergunta. Esse sujeito tinha o mesmo nome que o nome de Daniel, que foi dado para Daniel, ou não? É igual ou é diferente? Aqui é igual. Eu acho que tem um P. Tem um P aí que é diferente. Daniel ganhou o nome de Beltesazar. Beltesazar. Belt. Então tem um T aí logo depois do L. É B-E-L-T. E aí Sazar. O nome desse sujeito, o T aí está diferente. Ele é Beltesazar. Ok? Tudo bem? Existe diferença de tradução. Um é aquele que é protegido pelos deuses, pelo Deus Bel. Ok? Beltesazar, essa é a tradução de Daniel, Beltesazar. A tradução de Beltesazar é aquele que é filho do Deus Bel. Tudo bem? Porque é filho do Deus Bel. Ok? Essa é a diferença de um para o outro. Naquela época, os reis da Babilônia se consideravam deuses. Lembra que nós vimos na aula passada o que aconteceu com Nabucodonosor? A empáfia era tão grande, a ânsia dele era tão grande que ele foi transformado no quê? Um animal. Literalmente, né? Ele passou a se comportar como um animal. Até que aquela empáfia dele toda caiu por terra, só que demorou 7 anos para isso acontecer. Né? E aí, quando Deus quebrou ele, aí ele viveu. Tá? Então, para vocês verem esse problema de tradução aqui, ó, eu tirei uma cópia para vocês do pergaminho que foi descoberto em 1929. Quem conseguir ler ele, eu vou dar um prêmio. Por R$1.000 não consegui botar esse livro. Milão. Vamos se esforçar. Quem conseguir ler a letrinha por letrinha dessa daí, eu dou R$1.000 agora. Nem se você jogar na tradução, você vai conseguir.
Quer tentar? Depois você joga no tradutor. Tá, esse foi um documento, na verdade, que foi tirado de uma pedra que foi achada ali no Iraque, tá ok? De uma transação comercial que foi feita por Ciro. Ciro, na verdade, é o rei persa, tá ok? Não é nem o rei babilônico. Mas o fato que nós vamos narrar hoje, o texto que nós vamos narrar hoje, essa festa aconteceu no mesmo dia em que a Pérsia invadiu a Babilônia. Ok? E foi no dia em que Belsazar morreu. Porque Ciro entra na cidade e mata Belsazar. Tá? Não foi no dia da festa, foi alguns dias depois, que foi quando Daniel dá a tradução para ele. Tudo bem? Tá ok? E aí Ciro registra, manda os escribas dele registrarem esse documento, contando de como foi. E é aqui que ele fala de Belsazar. Tá ok? Que era neto, na verdade, de Nabucodonosor. Tudo bem? É isso que está escrito nesse documento aqui. Quer tentar a tradução? É isso aí. Esse aí tem um cesto, um barril. Parece barril de pé. Ele, na verdade, é chamado de cilindro, tá ok? E é o que eles fizeram? Eles registraram um cilindro de argila. Aí tinha o cilindro de argila, ele ia enrolando a argila e registrando os caracteres dentro desse cilindro. Tá certo? E aqui está uma possível quadro, na verdade, pintado séculos depois, mas é um quadro pintado de como teria sido aquela festa. Tudo bem, irmãos? Deu para entender aí o motivo dessa falha de tradução? Tá? E aí, então lá, versículo 5. De repente, os dedos de uma mão humana apareceram e começaram a escrever no reboco do palácio, junto a uma luminária. Quando o rei viu a palma de uma mão escrevendo, a face do rei mudou de aparência. Pensamentos amedrontadores tomaram conta dele. E a articulação do seu quadril cedeu. Seus joelhos começaram a tremer. O rei gritou para que trouxessem os exorcistas, astrólogos e adivinhos. O rei disse aos sábios de Babilônia: quem for capaz de ler essa inscrição e me dizer o seu significado, será vestido de púrpura real, usará uma corrente de ouro em volta do seu pescoço, e será um dos 3 homens governantes do reino todo. Todos os sábios do rei vieram, mas não foram capazes de ler a inscrição, nem de dizer ao rei o seu significado. Então o rei Belsazar ficou aterrorizado, sua face empalideceu, e seus senhores estavam confusos. Neste momento, a rainha mãe, por causa do que diziam o rei e seus senhores, entrou na sala de banquetes. A rainha mãe disse que o rei viva para sempre. Não se amedronte com seus pensamentos, nem empalideça, que em seu reino há um homem em que há o Espírito dos deuses sagrados. Nos dias de seu pai, encontrou-se nele luz, discernimento e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O rei Nabucodonosor, seu pai, fez dele chefe dos magos, exorcistas, astrólogos e adivinhos, pois nele se encontrava um espírito extraordinário, conhecimento, discernimento e a habilidade de interpretar sonhos, desvendando mistérios, e o nome dele é Belsazar. Agora, chame Daniel e dirá a ti
estava meio alta de cachaça na cabeça, literalmente, né? De vinho na cabeça, aquela balbúrdia toda fazendo, não satisfeito, o que ele fez? Traz os utensílios que nós trouxemos lá de Jerusalém, os utensílios lá do templo. Qual vocês acham que era o principal motivo dele fazer isso? Ele precisava disso? Não. Afinal de contas, o utensílio de ouro, de prata, ele devia ter uns montes no palácio dele. Mas qual é a intenção? Afrontou Deus, Afrontar a Deus. Afrontar a Deus. Ele sabia que aqueles utensílios eram consagrados. Ele sabia o que estava acontecendo porque o pai dele, ele acompanhou aquilo que o avô dele fez. Ele acompanhou aquilo que o pai dele vivenciou. E ele sabia o que tinha acontecido, principalmente com o avô, que tinha se tornado bicho por causa disso. Mas o que ele fez? Resolveu afrontar. E aí, no meio dessa afronta toda, aparece um dedo, a palma de uma mão, no meio da festa, e começa a escrever na parede. E o que está escrito nesse pergaminho aí, irmãos, é que quando eles entram no palácio, a escritura estava gravada na parede. Não deu tempo. Não deu tempo deles consertarem. Não foi um negócio que eles conseguiram ir lá e depois passar um paninho e está tudo certo. Não foi um giz que eles escreveram na parede. Literalmente gravou no reboque da parede. Já pensou? O susto, né? Um susto? Eu acho que muita gente, mas não é a tradução que eles sabem disso, é a tradução das letras, certo? A tradução que está escrita eu sei porque estava escrito na internet, não sei a tradução. Esse bobô, né? Fala, bateu o joelho, bateu Literalmente. Uma vez prendendo na Imagina as calças dele. Né? Escrevendo Na parede, não. O dedo que ele não sabe de quem é. Não sei qualquer coisa. E não foi um negócio qualquer, apareceu uma mão e. Uma mão sem corpo, imagina uma mão só. Manja aquele negócio, aquele desenho da família Adams, que tem uma mãozinha, né? Apareceu uma mãozinha lá e ó. Né? E quando nós lemos a palavra, é a primeira vez que isso acontece ou não? Já tinha acontecido alguma vez antes disso? De uma mão escrever na pedra? Não? Não? Eu lembro de um episódio. As primeiras tábuas dos 10 mandamentos. As primeiras tábuas. Se nós lermos lá o livro de Gênesis, nós vamos ver que Deus escreveu as primeiras tábuas da lei, foi Deus que escreveu, foi Deus que gravou nas tábuas para Moisés. Também deve ter sido algo parecido disso. Veio as tábuas, um deles foi lá e escreveu os 10 mandamentos e entregou para Moisés. Mas será que eles veio a mão assim, escreveu? Não, eu acho que já estava pronto para que eu acho a palavra Moisés descreve, porque quem escreveu o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio foi Moisés. E Moisés escreveu por aquilo que ele viu e pelo aquilo que Deus contou para ele. Tudo bem? Então, quando Moisés diz, olha, sobe ao monte
monte, que eu vou te entregar as tábuas da lei. A palavra diz que Deus escreveu os 10 mandamentos numa tábua e entregou a Moisés. Não foi isso da primeira vez? Aí, quando o papo continua nessa conversa, ao término dos 40 dias, o povo começa a pisar na bola lá embaixo, e Deus fala a Moisés, desce lá para baixo, vai lá para baixo, porque o teu povo está pisando no tomate. Aí Moisés chega lá, vê eles fazendo aquela balbúrdia toda, adorando um bezerro de ouro. O que Moisés faz com as tábuas? Joga no chão e quebra as tábuas. Na segunda vez, quando Deus sobe, aí Deus vira e fala assim, já que você quebrou as tábuas que eu te dei, que eu escrevi, agora você vai ter que escrever. Agora está por sua conta e risco. Acho que Moisés deve ter gostado um pouco de ter que cortar as pedras, cortar as tábuas de pedra, e ter que pegar o martelinho, uma picaretinha pequena e escrever na pedra. Né? Então, esse fato de Deus escrever na pedra, escrever na parede, não é um fato único e isolado. Já aconteceu. Tudo bem? Tá certo? E aí aparece essa mão lá, vai lá e... Era algo que dava para pagar? Não. Se eu chegar aqui, catar um pincel atômico e escrever ali na parede, dá até para pagar. Mas vai umas boas mãos de tinta aí, não vai? Já pensou em escrever então? Vai ter que vir com a massa, revocar tudo. Então foi algo que Deus fez, falou assim, ele não vai. E aí ele fica desesperado, como a Zilda mesmo disse, tremendo, deve ter se borrado todo, literalmente. Deve ter sido um bafafá geral da festa, a festa naquela hora acabou. Subiu. Eu era o primeiro a sair. Me ajuda. Pra vocês terem uma ideia, eu conheço um camarada que ele conta uma história, o pastor ele vai saber de que eu estou falando. Ele contou uma história que ele foi num funeral, foi fazer o funeral de um sujeito. E o sujeito, na verdade, não tinha morrido. Ele tinha tido aquela doença que parece que o coração diminui tantos batimentos que parece que ele morreu. Foi decretada a morte dele. Só que era numa cidade do interior, aqui de São Paulo, que eles não tinham essa de mandar para o ML, morreu, faz o funeral na própria casa mesmo, e depois enterra e está tudo certo. E de repente, no meio do funeral, esse sujeito levanta e senta no caixão. As flores caem. Saiu todo mundo correndo, nossa. O sujeito que conta essa história disse que ele ficou lá. Só ficou ele e o pseudo morto. Você já sabe do que eu estou falando. Do Marco. E ele conta isso e ele falou assim, não ficou uma alma viva. E nós ainda brincamos, você se molhou todo, não se molhou não? De medo. Não, eu permaneci lá. Morrendo de medo, mas fiquei lá. E olha. Tá bom. Mas é estranho, fica todo mundo lá se lamentando a morte, o cara levanta e foge. Mais ou menos, quando essa mão apareceu e começou a escrever na parede, deve ter acontecido isso também. Ficou uma alma viva dentro de alguns palácios. E ainda foi na parte mais clara, né? Foi perto da luminária. Então não tinha como negar e ninguém falar, não vi. Né? Então, e aí foi esse corre-corre todo. E o rei se treme de medo. O joelho bate um no outro. Olha, se tremeu de medo. E aí, pernas para quem te quer. Só que aí,
Aconteceu, me escreveu, beleza. Chama os sábios, eu quero saber agora o que aconteceu, porque não aconteceu à toa. E isso deve ter demorado alguns dias. Não foi na mesma hora. Né? E aí o que aconteceu? Saiu, chamou os sábios, ninguém conseguia determinar isso. Daniel provavelmente já estava meio que aposentado, já idoso nessa época, porque já tinha passado o reino de Nabucodonosor e já tinha passado o reino do pai, do filho de Nabucodonosor. Esse era o neto. E aí no texto que você deve ter achado aí na internet, deve ter dito o nome do pai desse sujeito aqui. Sabe qual que é? Nabonite. Era o pai. Era o pai de Belsazar, filho de Nabucodonosor. Tá ok? E aí o que acontece? A partir desse momento, entra quem? A avó, a rainha mãe. Achou aí? É Nabonite. Então, aí o que acontece? A avó chega, entra e ele fala assim: olha, na época do teu pai, tinha um homem chamado Daniel. E ele já tinha traduzido coisas, interpretado sonhos do seu avô e do seu pai. Chama ele. Inclusive, ele tem um nome parecido com o seu, que seu avô deu para ele. Chama ele. E ele vai interpretar. Vai te dar essa interpretação. Tá certo? E aí foram atrás de Daniel. Trouxeram Daniel de volta ao cenário. Tudo bem? Tá certo? Daniel foi levado, no versículo 13, Daniel foi levado à presença do rei. O rei disse a Daniel: você é Daniel, um dos exilados de Judá, a quem meu pai, o rei, trouxe de Judá? Ouvi a seu respeito que o Espírito dos deuses encontra-se em seu interior e que você possui luz, discernimentos e sabedoria extraordinária. Os sábios e exorcistas foram trazidos até mim para poderem ler essa inscrição e me dizer o seu significado, mas não foram capazes de interpretá-la para mim. Contudo, ouvi dizer que você é capaz de apresentar interpretações e resolver problemas complicados. Agora, se puder ler a inscrição e me dizer o seu significado, você será vestido com púrpuras real, usará uma correntinha de ouro em volta do pescoço e será um dos 3 homens. Como nós já vimos e já temos estudado, Daniel tinha um espírito de sabedoria. Esse espírito foi dado a ele por quem? Deus. O Espírito Santo estava sobre Daniel. O Espírito Santo existia no Velho Testamento? Desde o começo, né? Se manifestava no Velho Testamento? O que vocês acham? Olha, mas ele não foi deixado por Jesus só lá em Atos 2? Eu vou-me e deixarei com vocês um Consolador. O que vocês acham? Vamos lá, gente. Escola dominical é para isso, é para a gente não ter dúvidas. Tá ok? O que eu vejo hoje dentro de
todas as igrejas que apoiam a ceia é que tem pessoas que estão anos dentro da igreja, leem a palavra, escutam a palavra do púlpito, mas têm dúvidas. E não têm coragem de perguntar sobre essas dúvidas. E aí? O Espírito Santo agia no Velho Testamento ou não? Sim ou não? Sim? Agia. Por quê? A Trindade existe desde o princípio. O que Deus fala quando Ele faz o homem? Façamos. Pai, Filho, Espírito Santo. Nós já vemos aqui no capítulo, há 2 capítulos anteriores, quem que estava na fornalha junto com Sadraque, Mesaque e Abednego? Quem era o quarto homem que Nabucodonosor viu lá pela janelinha lá da fornalha? Um homem com a aparência dos deuses. Jesus. Tudo bem? Tá certo? Tá ok? Então, vamos lá. O Espírito Santo estava sobre Daniel e é ele que dava essa sabedoria. Era ele que mostrava as coisas para Daniel. Tudo bem? Tá certo? Então vamos lá. Daniel respondeu ao rei: guarda suas dádivas e dê as suas recompensas a outra pessoa. Entretanto, eu lerei a inscrição para o rei e direi o seu significado. Majestade, o Altíssimo Deus concedeu o rei a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glórias e majestades. Por causa da grandeza concedida, todos os povos e nações e línguas tremeram de medo diante dele. Ele mandava matar quem desejasse e deixava-se viver quem ele quisesse. Pessoas eram promovidas e humilhadas de acordo com o desejo dele. No entanto, quando ele se tornou orgulhoso e seu espírito endurecido, passou a tratar as pessoas de modo arrogante, foi desposto do trono real, e a sua glória foi tirada dele. Ele foi expulso da sociedade humana, seu coração assemelhou-se a de um animal, passou a viver como jumentos selvagens, alimentava-se da relva como um boi, e seu corpo ficou encharcado como um orvalho do céu, até que ele aprendesse que o Altíssimo Deus rege os reinos humanos e dá a quem desejar. No entanto, vamos dar uma paradinha aqui no versículo 21, até o 21. Esse daqui é uma das provas também que os teólogos usam para dizer que essa história, na verdade, se refere ao avô de Belsazar. Ok? Porque se fosse realmente a história do pai dele, não precisaria estar sendo contada isso aqui novamente para ele. Tudo bem? Tá certo? Então ele falou: olha, na época do seu avô, aconteceu isso com o seu avô. Seu pai já deve ter lhe contado essa história. Tudo bem? Agora, o que Daniel está fazendo aqui? Está puxando literalmente, dando aquele famoso tapa com luva de pelica na orelha do sujeito aqui. Ouviu? Você já sabe de tudo e mesmo assim está fazendo. Por que a gente fala que a Bíblia é o nosso manual, gente? Você já parou para pensar o porquê que Deus permitiu que na Bíblia fosse registrada tantas histórias que aconteceram há milhares de anos atrás? Já parou para pensar o porquê que é importante estudar história?
Vocês estão em que ano da escola? Quarto. Segundo, vocês ainda não estão estudando história ainda. Então, já estudam história? Por que eu tenho que estudar história? Por que é importante estudar história na escola? Para saber o que acontece no mundo, como que descobriu o Brasil, que não foi o Pedro Álvares Cabral, que foram os indígenas. Que o Brasil, na verdade, era dos indígenas. Né? Mas você já parou para pensar, por exemplo, como é que os indígenas chegaram aqui? Por que eu tenho que estudar a história de como o Brasil foi descoberto? De o que aconteceu no passado? Por que é importante eu saber o que aconteceu no passado? Para entender o presente. Para entender o presente e para mim não cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado. Por isso que nós falamos que a Bíblia é o nosso manual. É o nosso manual de conduta, mas também é um manual que conta a história do que aconteceu com o povo de Deus lá atrás. Para quê? Para que eu não cometa os mesmos erros. E foi isso que Daniel está fazendo com esse rei. Falou, você é o rei atual, mas o seu avô lá atrás cometeu esse erro da arrogância. E aconteceu isso com ele. Deus permitiu que acontecesse isso com ele, para que quebrasse essa arrogância. E aí vamos ver o que aconteceu. Lá no versículo 22. Aí Daniel continua, ele falou, olha, vocês saberam de tudo isso que Deus fez com o seu avô, no entanto, sua majestade, Belsazar, filho dele, não se humilhou em seu coração, mesmo sendo conhecedor de tudo isso. Sabendo de tudo isso, você continuou fazendo a mesma coisa que ele. Aliás, foi pior. Em vez disso, versículo 23, em vez disso, exaltou-se acima do Senhor dos céus, a trazer para si os utensílios da sua casa, e sua majestade e seus senhores, suas mulheres e suas concubinas beberam vinho neles. A seguir, ofereceram louvores aos seus deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, incapaz de enxergar, de ouvir ou conhecer qualquer coisa. Enquanto isso, Deus, que mantém o seu fôlego de vida nas suas mãos, a quem pertencem todas as nações, não foi glorificado. Este é o motivo dele enviar uma mão para fazer a inscrição. Versículo 24. Então vocês apresentaram a louvor, trouxeram os utensílios da casa de Deus, profanaram os utensílios da casa de Deus, ofereceram louvores aos deuses de ouro, prata, bronze, barro, areia, madeira, da qual vocês não puderam ver. Por isso que Deus mandou uma mão que não é feita de nenhum material visível para vocês escreverem uma parede visível, ou seja, vocês louvaram todos os deuses imóveis, inertes. Aí o Deus invisível mandou uma mão visível lá e escreveu na parede para vocês. Será que é suficiente para você entender o cabeção? Nas palavras de hoje, se fosse um dos filhos de vocês, ele ligava assim, os mais velhos, ele ligava, viu, babá? Ele escreveu lá na parede, lá o bocó. Esse é o Deus invisível, que não tem estátua nenhuma para eles, mas que é o que escreve aí na parede. Mostrou que ele é superior a todos esses deuses aí a qual vocês prestavam louvor. Todos esses
seus imóveis que vocês têm aí, Deus mostrou que Ele é um Deus que move, que Ele é um Deus de ação, que Ele é um Deus que faz. Será que a mãozinha lá foi suficiente? Deu para entender por que a mão se fez manifesta? Para mostrar para eles que é um Deus real. Embora seja invisível, Ele é real. Tá ok? Aí não é louvor, né? Sim. Invisível, mas real. Este é o motivo dele enviar a mão para fazer a inscrição. E a inscrição diz: Mene, Mene, Tekel Usafim. Seu significado é: Mene, Deus contou o seu reino e dará fim a ele. Tekel, sua majestade foi pesada em uma balança e achada em falta. Pérez, seu reino foi dividido e dado aos medos e aos persas. Então Belsazar deu ordem a eles: vistam Daniel de púrpura real, puseram uma corrente de ouro em volta do seu pescoço e anunciaram que ele seria um dos 3 homens que governaria o reino todo. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. O que aconteceu aqui foi o seguinte: é isso que conta essa história aqui. Você achou lá o que estava escrito nesse livro? Não, né? O que conta essa história aqui, escrito por Ciro, é que Ciro, naquela noite, chegou de surpresa com todo o seu exército na cidade de Babilônia, entrou na cidade de Babilônia e matou o rei. Naquela noite, na noite em que Daniel deu o significado da inscrição para ele. Não deu nem tempo de desfrutar da. Não deu tempo de arrependimento para ele. Não deu tempo dele se arrepender. Justamente por quê? Porque Deus tinha dito para ele que, olha, você já sabia de tudo que tinha acontecido por causa da arrogância do seu avô. Por causa da arrogância do seu pai. E mesmo assim você fez as mesmas coisas. Naquela noite, os persas invadem a Babilônia e acabam com a cidade. Naquela mesma noite. E Ciro vai lá e degola a Belsazar. É isso que está contado nesse documento. Tudo bem? Ele vai lá e decapita Belsazar. Como você descobriu que está nesse documento dele? Porque nesse documento aqui, ele está descrito, tem uma descrição dele na internet. Não tem a tradução fidedigna, tá ok? Mas conta o que fala o resumo disso aqui. Isso aqui era uma nota fiscal. Ele vai fazer uma transação comercial com um outro rei. Para intimidar esse outro rei, ele escreve a história toda de como ele matou Belsazar, de como ele invadiu a Babilônia e como ele conquistou a Babilônia. Como querendo dizer, se você não fizer negócio comigo, vai acontecer a mesma coisa com você. Era assim que os persas faziam negócio. Intimida ele primeiro. Trump. O Trump de hoje. Né? Ele intimida primeiro para depois ir lá e fechar o negócio de acordo com o que ele quer. Então ele falou: olha, quando acontecer isso com o seu povo, fecha negócio comigo. Tá ok? Assim você mantém a sua cabecinha em cima do seu pescoço. Senão eu vou aí e invado sua terra e tomo aquilo que eu quero e ainda por cima você vai ficar sem a sua cabeça, em cima do seu pescocinho. Tá certo? Então, irmãos, a arrogância
Pessoas que acham que é por causa do. Vamos citar o exemplo que a gente hoje. Por exemplo, nós estamos vendo os Estados Unidos hoje, né? Através do que esse sujeito aí está fazendo com o mundo todo. Acha que ele é a nação que comanda e manda no mundo inteiro. E o mundo já está mostrando que o negócio não é bem assim. Já não é mais dessa forma. Nunca foi dessa forma. Nunca foi, essa é a verdade. Você está corretíssimo, então. Nunca foi dessa forma. Mas, antigamente, eles davam moral. Hoje, mas nem essa moral. Eles têm mais. Você viu? Opa, o negócio não é bem assim. Então, tinha me encontrou reinos, né? O Persa, a Babilônia. E aí, amor? Que mostraram, que provaram para eles, viu? Você acha que você é o Bambambam? Vamos se preocupar com o povo também, né? É. Porque tá falando com os reis, tá, mas de povo aí, né? Não faz ninguém para o povo. Sim. É o que está acontecendo. Um monte de gente vai ser prejudicada com essas taxas, com essas tarifas. Perder emprego, Mais necessitados. se nós somos prejudicados, ninguém vai pensar nisso, necessitado. É mais a mesma coisa, ninguém se preocupa com o povo. Se preocupa com o próprio umbigo. Está igual. Está igual. Se preocupa com o próprio umbigo. Mas, por esse texto, dá para saber que isso não passa desapercebido diante de quem? Deus. Deus não deixa isso passar desapercebido. Isso não está passando desapercebido diante de Deus. Imagina isso. Com certeza vai ter. Então, quando Deus nos dá um tempo de arrependimento, quando Deus nos mostra na sua palavra a história que acontece, vamos dar ouvidos a essa palavra. Que ela não está registrada aí à toa. Ela está registrada aí para nos mostrar e para nos ensinar. E para evitar que nós cometamos os mesmos erros. E as nações, vou usar o exemplo, por exemplo, do Trump que nós usamos hoje aqui, agora. As nações, eles não têm conhecimento disso. Tem sim. Exatamente. A própria Casa Branca tem um grupo de pastores que são conselheiros deles. Eu estive lendo a bibliografia alguns textos feitos pelo Barack Obama. E o Barack Obama teve uma das ocasiões que eles iam tomar uma atitude e chamou um conselho de pastores, da qual o Billy Graham fez parte. E ele conta nesse relato dele que depois de terminada aquela reunião, depois que os pastores deram os conselhos, ele chamou o Billy Graham para conversar numa sala à parte, em particular com ele. Querendo dizer, olha, o conselho de todos eles eu já tomei, agora eu quero escutar o seu. O que diz a palavra sobre isso? Ok? De um sujeito que ele não se declara como cristão, ele não se declara evangélico. E por exemplo, esse presidente americano, por exemplo, que está lá hoje, o Trump, se declara presbiteriano. Então, mas será que eu tenho ouvido a palavra e tenho praticado ela? Será que quando eu vejo essas coisas, primeiro, a gente não pode, volta a insistir com os irmãos, não fiquem com dúvidas em relação à palavra. Leia a palavra, não estou conseguindo entender, busca ajuda. Falando nisso, um pouco do eu trabalhei, você falou que a gente vem com a questão sobre a cruz e coisa, Sim. mas todos em si, a gente fala
que a cruz Deus carregou para pagar nossos pecados. E você perguntou o significado da cruz. Sim. Da cruz, não foi isso? Sim. Então, eles fizeram para sacrifício a Jesus, tipo, judiar dele, mas ele sabia na mente dele que ele estava carregando nossos Não, na pecados. verdade, a cruz é algo que data muito antes. A cruz era usada como um símbolo de humilhação. Já, né? Não só por Cristo, né? Não. Era usado. Era usado. Não, mas só que nele, o pensamento dele, eu vou carregar, mas estou carregando para pagar os pecados dos meus Sim. filhos. Por que morrer no madeiro? Porque no madeiro, veja, quando as pessoas eram colocadas na cruz, ela só saía de lá de um jeito, de uma única forma. Só tinha uma forma de você descer da cruz: morto. Por isso que Jesus morreu na cruz. Ou seja, a carne, ela seria crucificada. Os nossos pecados seriam crucificados ali. E ela não desceria mais de lá. Ficam lá. Chegava a um ponto que as pessoas eram colocadas na cruz dessa forma. O corpo começa a pender para frente, porque o sangue começa a descer todos para as pernas, circular direto para as pernas, e ele começa a encurvar. E aí vai forçando as suas articulações aqui e elas vão ficando inflamadas. Aí o que acontece? Como o sangue, existe muito acúmulo de sangue nas pernas, o que acontecia? Chegava um determinado momento que os soldados já não aguentavam ficar lá guardando o sujeito lá. O que eles faziam? Pegavam um martelo e quebravam os joelhos da pessoa, para que aquele sangue não subisse mais de volta, ele não circulasse mais. Então ele vai descendo e vai acumulando todinho nas pernas, porque ele não tinha mais retorno. Então a hora que a pessoa inclinava, significava que já estava na hora dela de acabar com ela. Jesus não foi quebrado os ossos da perna dele, porque ele entrega o Espírito. Aí o que o soldado faz para ter certeza que ele estava morto? Fura. Ele nem quebra a costela dele, ele fura. E aí ele já percebe que sai água e sangue separado. Significa que já não estava circulando mais. Tudo bem? Tá certo? Então, a morte de cruz significa que você foi crucificado e de lá você não desce. O seu velho homem fica crucificado com ele. É crucificado com ele. Morre lá. Porém, qual é a diferença de Jesus, da morte de cruz, de Jesus para os demais? A ressurreição. Jesus é tirado o corpo de Jesus da cruz, é sepultado, porém ressuscitado. Por isso que a gente faz a cruz vazia. Por isso usa a cruz vazia. O homem não ficou lá. Ah, mas Jesus era Deus. O que Paulo diz? Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, eu fui crucificado na cruz com Jesus. O meu eu ficou lá. Agora, quem vive através do meu corpo é Jesus. Deu para entender o porquê de morte de cruz? E a morte de cruz era pública. Não tinha como ninguém dizer: olha, não aconteceu. Aconteceu. Foi público. Tá certo? Quando nós estudamos o sacrifício cordeiro, antigamente, se nós formos ver a disposição do acampamento de Israel quando ele estava peregrinando no deserto, você sabe qual era o formato que você via se você subia no monte e olhasse o acampamento de cima?
era o formato de uma cruz. E na ponta dessa cruz estava a barraca de Moisés e do lado dela o tabernáculo. Na ponta da cruz. Já naquela época, era Deus mostrando para o povo: olha, vai acontecer. Tá? Eu vou citar um outro exemplo. Eu citei o exemplo de que foi achado uma cruz de ouro num templo asteca, que data muito tempo antes da vinda de Jesus. Tudo bem? E escrito: ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se nós estudarmos a história, logo depois daquela revolução, logo depois da crucificação de Jesus, libertaram Barrabás, não libertaram? Você sabe o que conta a história romana? Que Barrabás fez uma balbúrdia em Jerusalém, tentou fazer uma revolução em Jerusalém, e mais de 1.700 pessoas foram crucificadas e as cruzes foram pregadas no muro de Jerusalém. Pilatos manda crucificar eles e pregar eles todos no muro de Jerusalém e durante o caminho da entrada da cidade. De todos os rebeldes. O povo de Israel não fala que o sangue dele caia sobre as nossas cabeças. E caiu. Dizem que foram mortos mais de 1.700 pessoas em um único dia. Diz que Pilatos chega com o exército. Por que motivo ele fez isso? Porque Barrabás, não libertaram Barrabás? Libertaram Barrabás. Barrabás era um líder político, além de ser assassino. E aí o que acontece? Barrabás agita uma revolução em Jerusalém contra os romanos. Aí Pilatos pega todos os cabeças e todas as pessoas que participaram daquela tentativa de golpe e manda crucificar elas todas no caminho de Jerusalém e nos muros de Jerusalém, mostrando para eles para acabar de uma vez por todas com aquela rebeldia, inclusive Barrabás. Isso tudo porque o povo pede que o sangue de Jesus fosse cobrado da cabeça deles. Não que o sangue dele recaia sobre nós. Recaiu. E recaiu. Deixa eu fazer uma pergunta. Lá no povo, ela se reúne, as enfermeiras, achei até comigo, né? Só que a gente não participou. A coordenadora chama, elas rezam a Ave Maria e o Pai Nosso. Nós aqui falamos o Pai Nosso. Por que nós não fazemos a Ave Maria? Porque Maria foi uma mulher agraciada por Deus por ter dado a luz a Jesus, tudo bem? Mas Maria não é santa. Maria teve outros filhos após Jesus. Tudo bem? Maria foi agraciada, ela não foi santificada. O privilégio. Ela teve um Por privilégio. que na Igreja Católica tem a santa? Fazem, né? Ó, Possessão. nós acabamos de estudar um texto que fala sobre os santos. Sim. Não teve? Ele deu graças a todas as estátuas de ouro, de prata, de pau, de barro que ele tinha lá. Adiantou de alguma coisa? Não. Os santos deles fizeram alguma coisa? Os santos deles fazem alguma coisa? Não. Então, assim, o problema é você ter uma imagem. Eu vou citar um outro exemplo. Que eles chamam de Aparecida, que eles chamam de Maria. Você vai olhar lá, Maria tem diversas. Maria isso, Maria aquilo, Maria aquilo outro, não sei o que e tal. E Jesus teve uma única mãe terrena. Foi a única Maria. Tudo bem? Lembra que Jesus fala, quando ele está na cruz, quando ele olha Maria chorando aos pés da cruz, o que ele fala para o discípulo que estava ao lado dela?
cuidar dela. Então ela precisava de um cuidado. Por quê? Porque Jesus era o mais velho. E na tradição judaica, provavelmente José já não era mais vivo. Provavelmente, na tradição judaica, a partir do momento que o pai morre, a viúva fica responsável pelo filho mais velho. O filho mais velho morre, vai passando os demais. E foi o que Jesus fez. Ó, eis aí a tua mãe, toma conta dela agora. Tá certo? E quando nós falamos, Jesus parte e nos fala assim: eu vou ao Pai, vou sentar à destra do Pai e eu vou fazer o quê? Vou enviar o Consolador, mas ele fala qual é a função dele sentado à destra do Pai. Vou interceder por vós. Então a intercessora não é Maria. Quando a Ave Maria fala o seguinte: rogai por nós, os pecadores. Quando essa, na verdade, é uma função de quem? Jesus. Não é de Maria. Essa é a diferença entre o metodista e o católico. Pelos evangélicos. Entendeu? Você, por exemplo, pegar um movimento, tem um movimento católico chamado Renovação Carismática. A minha família se converteu ao cristianismo pela Renovação Carismática. Se você conversasse com meu pai ia falar assim para você: eu sou católico, apostólico romano. Aí nós entramos dentro de uma igreja, nós começamos a frequentar uma igreja lá, na igreja católica, lá na Vila Leopoldina. Lá na Vila Leopoldina, perto da lá. Chegamos lá, era um padre da Renovação Carismática. E a minha mãe estava passando por um problema de um câncer nos seios. Ela tinha acabado de receber o diagnóstico que ela tinha câncer nas mamas. E aí entrou em desespero e tudo mais e tal. E até então, na minha família toda, tinha uma tia só nossa que era evangélica. Tia Cida. E ela sempre falava do evangelho e tal. E o meu pai virava e falava assim: eu não gosto de receber sua irmã aqui. Eu sou católico, apostólico romano, que não sei o quê. Por causa desse problema da minha mãe, indicaram a Renovação Carismática para ela, ela começou a ir nessa igreja da Leopoldina e tal. Chegamos lá, a igreja assim, tinha aqueles vários buracos na parede, onde ficavam os santos, mas vazio. Lá na altar tinha um crucifixo, vazio também. Tinha um crucifixo vazio. E lá do lado do altar tinha lá uma imagem de Maria. Era a única que estava lá. E de vez em quando nós chegávamos lá, essa imagem ainda estava de costa, virado de costa. Não tinha lugar para acender vela, o velório que eles chamavam lá, o lugar para acender as velas, ficava lá fora, num lugar descoberto. Quando chovia, apagava tudo. E até que isso foi incomodando meu pai. E meu pai virou e falou assim: eu vou denunciar esse padre, que não sei o que, tá, meu padre Zezinho. Vou denunciar esse padre, que não sei o que e tal. E minha mãe ia em umas reuniões de libertação, chegava lá e fazia reunião de libertação, reunião de oração dentro da igreja, e lá não se rezava a Ave Maria. Uma vez por mês, na missa, se falava a Ave Maria. Isso foi incomodando, mas rezava o Pai Nosso. Isso foi incomodando, até que chegou um belo dia, minha mãe foi curada numa dessas reuniões de libertação pelo padre. Minha mãe foi curada e o padre, quando o padre virou para ela e falou assim: a hora que você trazer a comprovação dos seus exames que você foi curado, eu quero que você traga aqui, na reunião de oração, e dê seu testemunho.
E realmente minha mãe refez todos os exames e tudo mais, não deu nada, deu que ela estava limpa, que já tinha sido curada e tudo mais. Ela foi naquela reunião. No término daquela reunião, e meu pai foi naquela reunião. No término daquela reunião, meu pai chamou minha mãe e falou assim: você continua fazendo aqui? Seu lugar não é mais aqui. Seu lugar é numa igreja evangélica. Vai embora. Por mais que eu tente, que eu mostre, que eu converse com o povo, que eu fale para eles sobre os santos e tudo mais e tal, e meu pai achou aquilo um absurdo. E indicou para que ela fosse numa igreja batista na Lapa. Conheço. Da Dronsfield. Meu primo, o pastor de lá, que é o pastor presidente hoje lá, ele é casado com a minha prima. Eu conheço o Paulo Cláudio. Ele é meu primo, na verdade. Ela é minha prima, mas ele é meu primo. Nós nos convertemos lá. Chegou lá, estava tendo um cultão de oração, eles não tinham construído o templo em cima ainda, se reuniam embaixo. Nós estávamos lá embaixo, estávamos lá e tudo mais e tal. De repente o pastor encerra o culto, chama o padre. Falou: olha, o padre Zezinho está aqui nos visitando e tudo mais, eu gostaria que ele viesse fazer a oração de encerramento do culto. Meu pai olhou para minha mãe, eu lembro disso até hoje, estava sentado minha mãe, meu pai, eu e meu irmão do lado. Meu pai olhou para minha mãe e falou assim: ele não pode estar falando do meu pai. Não, ele não pode estar falando do padre Zezinho. Quando o padre sobe no púlpito, é o mesmo. No término do culto, meu pai vira para ele e fala assim: eu vou te denunciar no Vaticano. Eu vou te denunciar no Vaticano. Então, assim, dentro da igreja católica, existem pessoas que não concordam com esse tipo de coisa. Porque é idolatria. Sabe o que é idolatria? Mas a idolatria está só no católico? Não. Dentro da igreja evangélica tem idolatria? Porque tem pessoas que idolatram dinheiro, idolatram carro, idolatram trabalho, idolatram pai, mãe, carne, cargos, idolatram pessoas, pastores, animais. Então a idolatria existe em tudo quanto é tipo. Para mim ser considerado idólatra, eu preciso idolatrar uma imagem? Não. Mas deu para entender o problema da Maria? Nós conhecíamos 2 padres que frequentavam a nossa casa, que eram amigos de juventude dos meus pais. O catálogo mesmo foi excomungado da igreja católica porque descobriram que ele tinha 5 filhos. Era casado, tinha 5 filhos. Mas esses padres, quando nós nos convertemos, eles não perderam o contato com os meus pais. Eu lembro até hoje, numa conversa que minha mãe teve com o Catálogo, falou: Catálogo, você tem uma família, você tem uma esposa, na época ele tinha só 2 filhos. Você tem uma esposa, tem uma família, sabe de tudo isso, sabe da idolatria e tudo mais, não, por que você não sabe? Ele falou assim: porque eu não sei fazer outra coisa. O sustento da minha vida é esse, por isso que eu não sabe. Mas sabe que você vai pagar um preço, Catálogo? Sei. Sei que eu vou fazer para pagar um preço, porque eu conheço a palavra. Sei que é errado, mas permaneço nela. Entendeu? Então, a nossa função, quando nós nos deparamos com esse tipo de situação, eu vou rezar a Ave Maria? Não. Pai Nosso eu posso falar ele tranquilamente, por quê? Porque ele é uma oração universal. E é uma oração deixada pelo próprio Jesus. Tudo bem? Agora, se vierem me perguntar, fala: viu, não critico, é a crença de vocês, não critico, mas
O meu consolador, o meu intercessor não é a Maria, o meu intercessor é Jesus. Por quê? Porque ele disse: irei ao Pai, sentarei à destra do Pai e intercederei por vocês. Então, isso é uma prova de que essa função não é de Maria, essa função é de Jesus. E Jesus diz: tudo que pedires ao Pai em meu nome, assim eu farei. Então não peço em nome de Maria, não peço para Maria, peço direto a Jesus. Peço direto ao Pai em nome de Jesus, não é em nome de Maria. Tudo bem? E só um testemunho. Sim. Quando eu era pastor em Pirituba, duas meninas iam ser batizadas na igreja católica. Elas pediram para eu ser padrinho. Aí eu fui e fiz um cursinho na igreja católica. Fiz um cursinho e eles separavam para sentar no cursinho, não deixar parentes juntos, para fazer grupos diferentes. Né? Eu com a minha esposa ali, eu aqui e tal. Aí eu fiquei num grupo. Aí teve tipo no final do curso, ele deu um texto para cada um interpretar, cada um. E caiu para mim bem Felipe Rocha, né? Que ele tinha feito a peça com tipifiquei. Aí eu fui e explanei. Eles pediram para ele falar. Aí eu explanei rapidamente. Acabou. Aí acabou o curso, eu fui aproveitar o padre na altar. E ele viu uma senhorinha, assim, de uns 80 e poucos anos, e abraçou o padre também. Eu não sei por que esses evangélicos não gostam de Maria. Aí eu pensei, Deus não vai perdoar, não vai deixar ela entrar, mas claro que vai. Então, como já sempre esse ensinamento, ela ficou assim, porque ela viu que era evangélico, pela explanação do Filipe Cláudio, né? E ela aproveitou o lance, foi junto comigo lá. Mas você vê a fé que eles têm, né? É uma fé assim. A gente está cuidando dos filhos, né? E aí a gente já percebe que isso acaba tomando um lugar principal. Mas Deus tem misericórdia, porque é muita, né? Você vê aquele coraçãozinho sem maldade nenhuma, né? Fazer uma pergunta assim, que foi criada ali. E gente, se a gente for caminhando, graças a Deus, se Deus nos permite, a gente acabar fazendo um estudo sobre todos os livros da Bíblia. Nós vamos chegar no livro de Levíticos, por exemplo, de Deuteronômio, ele diz o seguinte: Deus tem uma diferença entre as mulheres, já sabem do que eu vou falar, você já vai lembrar do que eu estou dizendo. Nós já comentamos uma vez no Docas que existe diferença entre culpa e pecado? Existe ou não? Existe. Ela não está caminhando junto. Caminham juntos, mas existe uma diferença. Qual a diferença de culpa e pecado? Está lá no livro de Levítico e de Deuteronômio. Porque você pode, por estar no ambiente, né, estar com outra pessoa. Vou citar um exemplo prático disso. Peguei meu carro, estou saindo na rua, estou descendo aqui, atropelei uma pessoa, essa pessoa morreu. Eu sou culpado ou sou assassino? Sou culpado. Por quê? A pessoa morreu, mas é uma culpa, é o que o advogado chama de dolo e de culpa. Qual que é o contenção e sedição? A pessoa atravessou na minha frente, eu não consegui parar o carro, vim atropelar, prestei cuidados e tudo mais, mas a pessoa morreu. No boletim de ocorrência é registrado como culposo. Eu tive culpa, tá ok? Mas eu não tive a intenção dele. Agora, eu pego meu carro, estou vendo um sujeito atravessar a rua, tenho algum problema com ele, vou lá, acelero e passo por cima dele. Ele vem a morrer. Aí eu fiz um dolo.
Pecado e culpa é a mesma coisa. Agora, o que difere pecado de culpa? O conhecimento. A partir do momento que eu conheço isso aqui e vou contra o que está escrito aqui, eu cometo pecado. A partir do momento que eu não tenho conhecimento disso, não tenho conhecimento que aquilo é errado, faço, Deus me tem como culpado, não como pecador. Tudo bem? Tá certo? Então, pelo que dá a entender, nessas diferenças, vai haver um julgamento, nós vamos responder pelos nossos atos, mas tem a culpa e o dolo. Tudo bem? Tá certo? Deus também vai ter esse braço de justiça. Por isso que nós temos um advogado chamado Jesus. Eu queria deixar só uma. Eu preguei esse tempo atrás, há uns 2 meses sobre isso aqui. Nenê, Tekel. Aí na sua tarefa fazendo, né? Parceiro também. E depois, só para saibam, vocês que tem a aula, foi. Depois o Daniel aparece para a interpretação. Nenê comprou Deus o teu reino e o cabo dele. Tekel, pesado fosse na balança e fosse sobre falta. E aí ele fala pés, dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos pés. Por que esse pés? Esse pés, ele é singular do participo. E na parede é escrito no plural. Tá? Só que você que está sabendo como ele pega alguém na rua, né? Porque ele fala parsim. Mas parsim, depois ele traduz no singular. Ele lê o que está na parede e depois ele traduz no singular. Só para conhecimento, tá? Só isso. Certinho? Vamos lá? Deus seja louvado por isso. Você também? Eu creio, Senhor, na
por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo é possível que eu dela me aparte, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza, o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Pastor, vocês têm avisos? Eu gostaria de sim, mas você caiu sim. Pode até sentar um pouco aí. Hoje nós vamos fazer o primeiro culto do aniversário da nossa igreja, mês de agosto. Eu coloquei uma programaçãozinha no grupo, acho que eu já coloquei. Coloquei, não? Tem um marrom, não sei se já viram. Hoje o pastor Enoque vem aqui, vai ser a Santa Ceia. E nós vamos fazer todos os domingos, nós vamos ter pelo menos um bolo de padaria. Tá? Hoje, especialmente, um pão de padaria e um pão com patê. Tá? No segundo domingo, dia dos pais, café da manhã. Tá? E fazer o café. Enquanto estão fazendo o café, a gente vai fazer uma parte da abertura, tudo. E o café vai ser tipo assim, 10 horas da manhã. E daí terminou o café já vai embora. Então vai ser, enquanto está saindo o café, um momento de devocional, de crianças fazer alguma coisa aqui, tá? Daí café. Aí já vai embora. A programação começa antes, né? Café. Vocês Vocês saem mais tarde, mas tem a programação. tem uma programação antes e o café depois. Aí já vão embora, não vai ter o almoço. À noite vai ser o culto do Dia dos Pais, dia 10. E culto normal, com certeza vai ter um bolinho de padaria. Né? Depois, dia 17, vai ter o coral da igreja central. Vai estar aqui quando sair o dia do bolo. Né? Eles não podem vir no dia 31, porque vai estar. Tem muita gente ausente do coral. Sabe? Então, eles pediram para o dia 17. Então, vai ser dia 17, vai ser o dia do bolo, do grande bolo. Aí, dia 24, um culto de aniversário, com bolo de padaria, com lanchinho, e eu pedi para a pastora Nancy trazer a palavra. Ela tem nos ajudado, vai fazer um ano que ela está aqui em setembro, tem dado um bom testemunho de comportamento, tudo de crente. Então, ela já pegou no Dia das Mães, e agora amanhã, no dia 24 também, por ser aniversário, de fazer diferente. No dia 31, isso é o que está fixado, tá? Pode ter alguma mudança, mas é pelo Espírito. Dia 31, culto normal de encerramento de festividades. Também vai ter um outro bolo, talvez não do tamanho do dia 17, porque o coral não vai estar aqui, o pessoal de lá. Então, provavelmente teremos alguns, como já tivemos, né? Tá? Então, vai ser, essa é a programação, podendo ter algum planejamento da quarta. E a gente está vendo que no dia 31 tem um cachorro quente também, tá? Pronto. Eu peço assim, quem puder estar presente hoje para a Santa Ceia, para estar, a gente dá um apoio ao pastor Enoque, para estar aqui. E principalmente estar com Deus, né? O pastor Enoque, ele é um amigo de Deus, está aqui para trazer a palavra, para a gente puder estar. Então vai ter bolo de padaria gostoso com lanchinho, tá bom?
Que Deus nos abençoe. Nessa terça-feira também volta Os As doses. doses, oh glória, está no boletim, está Não sei se ela na viu, mas mensagem. trabalhando. Não, vou estar de folga. Tá de folga? Terça, Oba. ela trabalhava amanhã, terça. Oba. Então tá aí. Certo? Tá, eu tenho colocado no grupo lá, mas tem gente que não está no grupo, então preciso ter a oportunidade de avisar aí todo mundo. Eu fui no boletim, tá? No Tá boletim, e também na mensagem que ele fez aí, ele reforçou bem na mensagem. Né? Tá bom. Vamos colocar em pé e vamos encerrar com uma oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, louvamos o teu nome, Senhor, desse momento de louvor, honra e de toda a nossa devoção, Senhor. Agradecemos por esse tempo que pudemos estar juntos, estudando a tua palavra. Agradecemos pela tua presença constante na nossa vida, Senhor. Possa abençoar nossa semana, Senhor, que nós tenhamos, ó Deus, as vitórias que nós precisamos, as respostas que precisamos para viver. Esteja conosco em todas as nossas lutas, Deus. Agradecemos e oramos no nome do Senhor Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Gente, o almoço está uma delícia, tá? Preparado com muito carinho. Vamos ver quantas pessoas querem para almoçar. Semana passada eu fui buscar a pessoa de fora para almoçar. Sim. E almocei com cozinha.